Boa tarde. Tá fraco, tá dormindo ainda. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão gostando do PHN? A gente tá só no início ainda. Com a graça de Deus tem muito mais. Quero me apresentar. Eu sou o diácono René Viana, membro da comunidade Canção Nova. Com a graça de Deus, há 12 dias atrás eu fui ordenado diácono para a igreja e para a Canção Nova. E eu quero começar essa pregação dizendo para você que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz sendo da Canção Nova. Eu sou muito feliz sendo de Deus. Eu sou muito feliz seguindo a minha vocação. Eu acredito que eu sou mais feliz do que você, porque eu tenho certeza que Deus me chamou e que eu estou no lugar certo, no lugar que Ele escolheu para mim. Eu tenho a graça de poder, nesta tarde, partilhar com você sobre um tema muito importante para a nossa fé: o senhorio de Jesus. E eu já queria começar essa pregação te convidando a abrir a palavra de Deus. Se você tem aí a palavra de Deus, queria que você abrisse agora na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Versículos 6 e seguintes. Na verdade, versículo 5. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e seguintes. Amém ou misericórdia? Eita, tá tudo misturado. Amém e misericórdia ao mesmo tempo. Amém ou misericórdia? Então vamos lá. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repete assim comigo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem ela nos introduz no tema que nós estamos para trabalhar nessa pregação: o senhorio de Jesus. O Pai constituiu o seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele é Senhor. E aqui, no início, já precisa ficar bem claro: você queira ou você não queira, você goste ou você não goste, você acredite em Jesus Cristo ou você não acredite, Ele é e ponto final. Ele é Senhor e ponto final. Não tem essa história: eu não acredito que Jesus seja o Senhor. Independente se você acredita ou se você não acredita, Ele é. Independente do que você acha, Ele é, porque isso não depende de você. O fato de Jesus ser Senhor não depende de você. Por isso que a conversa aqui nessa tarde não é somente sobre se Jesus é Senhor ou não. Senão a gente poderia entrar numa grande discussão teológica sobre o senhorio de Jesus. Mas a conversa aqui não é sobre isso. Eu não estou aqui para falar com você sobre isso, porque isso precisa ser imprescindível nos nossos corações. Ele é e ponto final. Acabou. Mas eu não acredito. Problema seu que não acredita. Ele é Senhor e pronto. Acabou. Não tem milindre. Não tem milindre nessa história. Ele é. A conversa aqui é sobre outra coisa. A conversa aqui é sobre sabermos se Ele é o teu Senhor ou não. É outra história. Que Ele é Senhor, isso aí é indiscutível. Agora nós precisamos entender se Ele é o teu Senhor ou se Ele não é. Se na tua vida Ele reina como Senhor ou não. A palavra que nós acabamos de escutar, de Filipenses,
nos diz justamente isso que você acabou de repetir. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e toda língua é chamada a confessar isso. É importante a gente falar sobre isso já no início, porque nós estamos num mundo muito melindroso. Nós estamos num mundo em que qualquer palavra dura se torna uma palavra intolerante. Nós estamos num mundo em que qualquer palavra dura se torna um preconceito. Nós estamos num mundo em que qualquer palavra dura é contra o Evangelho, e não é. Quer ouvir palavra dura? Leia o Evangelho de São João, capítulo 6. Você vai ver, palavra dura saindo da boca do próprio Jesus. Porque esta palavra pode ser dura para muitas pessoas. Ah, Jesus Cristo não é o Senhor. Pode ser dura para muitas pessoas essa palavra. Mas ela não pode ser dura para mim e para você, que caminhamos na estrada de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos seguindo a Jesus. Eu queria já, para introduzir ainda mais essa pregação, eu queria te apresentar um contexto daquilo que o mundo está vivendo hoje. E isso aqui é muito perigoso. Preste atenção, se tem alguém conversando do seu lado aí, pede silêncio a essa pessoa agora. Seja corajoso, vire para essa pessoa do seu lado e diga assim: se você não quer ouvir a pregação, eu quero. Isso. Nós precisamos entender em que contexto de mundo nós estamos hoje. Porque nós estamos, como eu falei, num mundo às vezes muito melindroso, muito intolerante, com qualquer coisa que a gente fale. Graças a Deus eu estou num lugar em que eu posso falar que Jesus Cristo é o Senhor. E esperneie quem quiser, mas Ele é. Eu estou diante de uma multidão que acredita nisso. Eu acredito que vocês acreditam nisso também. Mas em determinados lugares você não pode mais dizer que Jesus é o Senhor. Você não pode mais professar a sua fé. E nós estamos diante de um contexto de mundo muito perigoso. É até grave você falar como o mundo está hoje, porque entra dentro daquilo que é intolerância, entra dentro daquilo que é preconceito, e as pessoas não querem ouvir, não querem aceitar. Por isso que, para ser prudente, eu queria te mostrar como é que o mundo está hoje, a partir da palavra de Deus. Abre comigo aí a palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Carta de São Paulo também aos Romanos, capítulo 1. São Paulo está escrevendo a uma comunidade, e uma comunidade que, diante dele, era muito cara ao seu coração. Uma comunidade, às vezes, que lhe deu bastante problemas, mas uma comunidade cara ao seu coração. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que a palavra vai ser proclamada aqui. E eu queria já te dar uma chave de leitura para esses versículos. Escuta essa palavra que vai ser proclamada e faz uma comparação com aquilo que você vê hoje no mundo, com aquilo que você vê hoje o mundo vivendo. Posso contar com você? Sim ou não? Então vamos lá. Romanos 1, versículo 18. Revela-se do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que na injustiça impedem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é entre eles manifesto. Pois o que de Deus se pode conhecer é entre eles manifesto, já que Deus o manifestou a eles. Versículo 20. De fato, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade, são compreendidos através das coisas feitas desde a criação do mundo, a fim de que eles não tenham desculpas. Por isso, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Preste atenção, vou repetir mais uma vez esse versículo 21. Por isso, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocando a glória de Deus incorruptível pela aparência da imagem de um ser humano corruptível e de pássaros, quadrúpedes e répteis.
Por isso, Deus os entregou à impureza, segundo os desejos de seus corações, ao ponto de se desonrarem seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e cultuaram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação contra a natureza, como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúria uns pelos outros, praticando a indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E porque não quiseram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar, para praticar aquilo que é impróprio, repletos de toda injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, cheios de inveja, homicídio, rixa, fraude, malignidade, caluniadores, difamadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, sem misericórdia. E apesar de conhecerem a justa sentença de Deus, que declara digno de morte os que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que as praticam. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Esse é o contexto do mundo em que nós estamos vivendo. São Paulo escreveu isso, a carta aos Romanos, lá atrás, quase 2000 anos atrás. Imagina o que ele não escreveria da nossa geração. Imagina o que ele não escreveria da nossa geração nesses tempos em que nós estamos vivendo. Por que eu quis trazer essa palavra no início desta pregação? Para te dizer, meu irmão, para te dizer, minha irmã, que o mundo tem dificuldade de reconhecer Jesus como Senhor. O mundo tem dificuldade de olhar para Jesus e declarar que Ele é de fato o nosso Senhor. O mundo olha para nós e nos vê, desculpa a expressão, como um bando de pateta, um bando de palhaço. A multidão que está aqui, aos olhos do mundo, é uma multidão de jovens eufóricos, que não tem coragem de fato seguir a Jesus Cristo e que vem aqui só por causa da euforia. E você tem a missão de mostrar para o mundo que não é isso. Você tem a missão de mostrar para o mundo que você não veio aqui para brincar de ser de Deus. Você tem a missão de mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele é Senhor também da sua vida. E por isso Ele muda a sua vida. Por isso Ele muda a sua história. Por isso Ele muda o seu coração. A própria palavra Senhor é uma palavra incompreendida. Porque significa dizer que se você é capaz de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas que nós somos capazes de ver e daquilo que nós não conseguimos ver. Se nós estamos declarando que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que Ele está acima de tudo e de todos. Nós estamos declarando que antes de qualquer um de nós, Ele é o nosso Senhor. E essa palavra, ela não é compreendida. Nós estamos, desculpa estar enfatizando isso muitas vezes, mas nós estamos diante de um mundo que tem dificuldade de se submeter a quem é superior. Nós estamos dentro de uma cultura, e cuidado com isso, porque isso pode pegar o seu coração também. Nós estamos diante de uma cultura em que as pessoas, elas são chamadas entre si a passar a perna umas nas outras para ser senhor uns dos outros. Vai longe não, vai no teu trabalho que você vê, vai na tua casa que você vê. Muitas vezes as pessoas lá passando a perna umas nas outras, porque não têm a coragem de abaixar a cabeça e de se submeter. Meus irmãos, se não tem coragem de se submeter a quem eu estou vendo e sei que tem autoridade maior do que eu, como terá a coragem de se submeter ao Senhor a quem eu não vejo? O
nosso coração não pode ser igual ao coração do mundo. E aqui eu queria convidar, e eu queria que você desse uma grande salva de palmas. Ainda não, espera eu terminar de falar. Eu queria que você desse uma grande salva de palmas para essa pessoa que eu vou falar. Calma, você não sabe nem quem é? Calma, peraí. Eu queria que você desse uma grande salva de palmas, porque para nos ajudar na pregação aqui hoje, ele não pôde vir pessoalmente, porque ele mandou mensagem dizendo que não poderia vir, mas eu queria convidar aqui o Papa Leão XIV para nos ajudar. Faz mais barulho, gente. Viva o Papa Leão XIV! O Papa Leão XIV, quando ele foi eleito, um dia depois que ele foi eleito, ele celebrou para os cardeais, na Capela Sistina, uma missa chamada Pro Ecclesia, pela igreja. E ele fez uma homilia espetacular. Quem não leu, por favor, tome vergonha na cara e vá ler. Foi no dia 9 de maio, um dia depois que ele foi eleito. E ali, ele nos apresentou, claro, fui pegando aquilo que ele foi falando e fui interpretando também. Ele foi nos apresentando ali 3 possíveis formas de olharmos para Jesus. O Papa Leão XIV, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o Papa Leão XIV nos ensinou 3 possíveis formas de olhar para Jesus. Presta atenção para saber em qual delas você se encaixa. Tudo bem? A primeira forma que o Papa apresentou foi o mundo. O Papa disse que nós podemos olhar para Jesus Cristo como o mundo olha. E eu queria fazer aqui uma dinâmica de trazer uma cadeira aqui, para que você pudesse entender. Essa cadeira aqui é a cadeira do mundo, tá? O Papa disse assim: o mundo que considera Jesus uma pessoa totalmente desprovida de importância, quando muito um personagem curioso, capaz de suscitar admiração com a sua maneira invulgar de falar e agir. Por isso, quando a sua presença se torna incômoda, devido aos pedidos de honestidade e às exigências morais que ele solicita, este mundo não hesitará em rejeitá-lo e eliminá-lo. A primeira cadeira que está aqui, e o primeiro grupo de pessoas que olha para Jesus de uma forma, é as pessoas que olham para Jesus como o mundo olha. São aquele grupo de pessoas que nem quer saber de Jesus. E que você conhece uma boa quantidade de gente que está sentada nessa cadeira, que nem quer saber de Jesus. Na sua casa tem, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, aonde quer que você for, tem gente que não quer saber de Jesus. Aí o Papa está dizendo assim: olha, às vezes as pessoas olham para Jesus, esse grupo, olha para Jesus e diz assim: nossa, ele é uma figura curiosa, ele é um personagem interessante, mas ele não é Senhor, ele é somente um personagem, ele é simplesmente uma figura, ele é simplesmente alguém que você diz assim: ah, é bonzinho, é alguém que faz o bem. Isso aí desculpa a palavra, desculpa a expressão, mas isso é uma desgraça no nosso meio. Olharmos para Jesus simplesmente como um bonzinho. Jesus é um bonzinho. Ah, Jesus é uma pessoa que só faz o bem a todas as pessoas. De fato, ele só faz o bem. Mas a gente menospreza Jesus Cristo quando nós falamos dele somente dessa forma. Ele não é Senhor. Eu queria que, para ilustrar isso, você pegasse comigo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Esse capítulo 4, São Paulo está falando para nós da pregação sincera da palavra de Deus. Aqui na tradução da CNBB que eu estou lendo, tem como título isso: pregação sincera. São Paulo, ele está escrevendo uma segunda carta à comunidade de Corinto, e ele está dizendo para aquela comunidade o seguinte: olha, eu estou tendo uma dificuldade. Eu estou tendo uma dificuldade porque eu estou falando de Jesus Cristo, mas as pessoas não estão nem aí. Eu estou falando de Jesus Cristo e eu estou parecendo um palhaço, porque as pessoas não estão ouvindo.
Eu estou falando de Jesus Cristo, mas as pessoas elas estão com o coração endurecido. Elas estão com o coração fechado a Jesus Cristo. É isso que São Paulo está dizendo. E aí São Paulo começa a analisar esse fenômeno de pessoas que escutam a palavra, mas que não acolhem a palavra. Escutam a palavra de Deus que é proclamada, mas não são capazes de ouvir e de deixar que aquela palavra entre e mude a sua vida. O coração das pessoas são tão endurecidos. Você já conheceu alguém com coração endurecido para Jesus? Sim ou não? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que São Paulo diz. O Deus desse mundo cegou a inteligência destes incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De fato, não é nós mesmos que nós anunciamos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você prestou atenção nesse versículo 4, mas olha a gravidade disso que São Paulo está dizendo. São Paulo está dizendo para mim e para você que o Deus desse mundo, e o Deus desse mundo se chama Satanás, o Deus desse mundo cegou a inteligência desses incrédulos. Eu vou até sentar na cadeira para falar com mais propriedade. Sabe o que significa dizer que o Deus desse mundo cegou a inteligência desses incrédulos? Significa dizer, e aqui, se eu tivesse tempo, eu falaria mais sobre isso, mas não tenho, vou falar rápido. Precisa se falar aqui de uma obscuridade da consciência. As pessoas elas têm a inteligência obscurecida, para não dizer no vulgar que as pessoas se tornam burras. Por quê? Elas têm uma inteligência obscurecida, e deixa eu te dizer, isso aqui é uma obra de Satanás. Sabe, aquelas pessoas que elas são firmadas nas suas ideias e elas não são capazes de abrir mão das suas ideias por nada. Mesmo que você olhe para ela e diga assim, olha essa caixa que está na sua frente aqui, ela é preta, e ela diz para você que ela é verde, e aí você fica discutindo com ela porque a caixa é preta e ela diz que é verde. Ela não é capaz de abrir os olhos para enxergar o que está diante dela. Isso aqui é uma armadilha de Satanás que está fazendo a festa no meio dos jovens hoje, no meio da juventude. Isso aqui é aquilo que você vive quando você chega na sua universidade, na sua faculdade, e você chegava adorando Jesus Cristo e sai de lá nem acreditando mais em Jesus Cristo. É isso aqui. É esse obscurecimento da sua inteligência. Você se torna uma pessoa que não consegue contemplar a verdade com seus próprios olhos. Por quê? Porque o Deus desse mundo cegou a inteligência dos incrédulos, para que eles não sejam capazes de ouvir falar e de acreditar em Jesus Cristo. São Paulo está fazendo uma denúncia gravíssima, e que no nosso meio está fazendo a festa. Eu vou te dizer de forma mais clara ainda, isso é aquelas benditas e malditas, na verdade não é benditas, é malditas, daquelas malditas ideologias que têm se espalhado no nosso meio. Isso é uma visão mundana. Isso é uma visão mundana. Você não é capaz de olhar aquilo que está diante dos seus olhos mais. Você não é capaz de contemplar aquilo que está diante dos teus olhos. Como é que você vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor? A sua inteligência ela está obscurecida. A sua inteligência ela está obscurecida. Você não consegue ver mais, você não consegue contemplar a verdade que está diante dos teus olhos. E aqui, para quem entende um pouco mais, e para quem já estudou sobre isso, é por isso que os santos, eles falavam tanto de um processo de iluminação das nossas almas e das nossas consciências. Vou te dar um exemplo básico. Sabe, aquele dia em que você se encontrou com Jesus Cristo, e você foi na igreja como você tinha ido várias vezes, mas aquele dia foi diferente. Sabe, aquela verdade que você já tinha ouvido várias vezes, mas teve um determinado dia, numa determinada hora que você ouviu, e quando você ouviu ela caiu de forma diferente no seu coração. Pois é, isso significa que naquele momento você deu uma pequena abertura à graça de Deus, e a sua inteligência foi iluminada. Um grande expoente dessa teologia da iluminação era Santo Agostinho. Santo Agostinho pregava muito sobre isso.
A nossa inteligência, ela precisa ser iluminada. Por isso que no processo de oração, você precisa silenciar, você precisa meditar, você precisa contemplar os mistérios da vida de Cristo. Por isso que esse bendito desse rosário que você carrega aí dentro do seu bolso ou enrolado no seu braço, é para isso, é para te ajudar a, caminhando do lado de Nossa Senhora, e contemplar os mistérios da vida de Cristo e contemplar aquilo que você não consegue contemplar normalmente ou naturalmente. Essa é a primeira cadeira. Esse é um grupo de pessoas que rejeitam ouvir falar de Jesus Cristo. É um grupo de pessoas que não querem saber falar, não querem ouvir falar de Jesus Cristo e que tem o seu coração fechado a esta graça. Mas existe um outro grupo, que o Papa Leão também falou isso lá na homilia. Ele fala que é o grupo das pessoas comuns. Quem são essas pessoas comuns? Olha, eu quero te dizer que existe um grande risco de você estar sentado nesta cadeira. Não posso afirmar porque eu não te conheço, mas eu acho que tem um grande risco de você estar sentado aqui. O Papa diz assim: para elas, para as pessoas comuns, o Nazareno não é um charlatão, é um homem justo, é um homem corajoso, que fala bem e que diz coisas certas, como outros grandes profetas da história de Israel. Por isso, essas pessoas, as pessoas comuns, seguem a ele, pelo menos enquanto podem fazê-lo sem demasiados riscos ou inconvenientes. Porém, porque essas pessoas o consideram apenas um homem, no momento do perigo, durante a paixão, também elas o abandonam e vão embora desiludidas. Eu vou falar baixinho, que é para ninguém escutar. Tem um monte de gente que está na igreja e está sentada nessa bendita dessa cadeira. Tem um monte de gente que está no grupo de oração, na tua comunidade, está sentada aqui, ó. Jesus Cristo é o cara, Ele é maravilhoso, mas quando Ele me pede para mudar de vida, Ele se torna chato. Jesus Cristo é maravilhoso, mas quando Ele me pede para viver a castidade, eu vou embora. Jesus Cristo é maravilhoso, mas quando Ele me coloca na parede e começa a bater na minha cabeça, acabou. Não quero saber de Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso quando eu venho no PHN e no meio da multidão eu começo a gritar e começo a louvar e começo a cantar Manda Teu Fogo e começo a extravasar. Mas na hora que a tua consciência começa a te acusar e que nosso Senhor te começa a pedir a mudança da sua vida radical, aí Jesus Cristo não se torna tão bonzinho assim quanto você achava. Tá assim, ó, de gente que está seguindo a Jesus Cristo, mas só segue Jesus Cristo naquilo que quer. Isso não é igreja católica. Isso não é declarar Jesus Cristo como Senhor. Isso não é declarar Jesus como Senhor das nossas vidas. Tá assim de gente que está dentro das nossas paróquias, que estão lá, que servem, que faz isso, que faz aquilo, que faz tudo que puder. Mas que na hora de viver a santidade, foge. Desculpa te dizer com tanta sinceridade, mas está cheio de covarde aqui no nosso meio, que todos os anos vem no PHN, mas ainda não teve coragem de mudar de vida. Está cheio. Tem um monte. Graças a Deus tem muitos que vivem uma santidade e estão lutando por ela, mas tem muita gente que está vivendo só de oba-oba. Esse é o grupo de pessoas comuns, que seguem a Jesus Cristo somente quando Jesus Cristo lhe é conveniente. Somente quando Jesus Cristo é bonzinho para mim. Somente quando eu olho para Jesus Cristo e acho Ele uma pessoa fantástica. Ele é o super-homem, Ele é o cara. Ele é maravilhoso. Nossa, você lê a palavra de Deus, você vê, nossa, fantástico, Jesus curou um cego. Olha, Ele é maravilhoso, Ele é bom demais. Mas a gente muitas vezes se perde diante disso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus mais uma vez. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 9. Finalzinho do Evangelho já. Mateus 24, versículo 9. Jesus diz assim, ó:
Então, Jesus está falando aí sobre o sermão escatológico, que vai acontecer nos fins dos tempos. E aí Jesus diz assim: então vos entregarão à tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Presta atenção nesse versículo 12 agora. A iniquidade se espalhará, tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou repetir de novo o versículo 12. Escuta aí de novo. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Sabe o que significa essa palavra? Uma palavrazinha que nós não temos, ela tem em português, mas nós não temos tanta familiaridade com ela. A palavra se chama anomia. A palavra anomia, ela significa algo que não tem norma, algo que não tem lei. E aqui é o que Jesus está dizendo nesse versículo 12. A caridade no coração de muitas pessoas, ela vai esfriar nos tempos finais. O coração das pessoas vão se endurecer cada vez mais. Eles vão se fechar cada vez mais. E é isso que acontece com esse grupo de pessoas comuns. São as pessoas que estão caminhando com Jesus Cristo ali, ó. São as pessoas que estão ali ao lado de Jesus, são as pessoas que estão próximas a Jesus, são as pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mas que o seu coração tem uma caridade. Na verdade, eles vivem como se Jesus não ditasse nada. Eles vivem com Jesus, mas porque Jesus é uma pessoa boa, não porque Jesus Cristo é uma pessoa a quem eu devo adorar. Não, Jesus Cristo é simplesmente uma pessoa boa, que está ao meu lado, que está próximo de mim. Esses são um grupo de pessoas que se fecham à ação de Deus. Já ouviram falar de Jesus Cristo, já ouviram falar de Jesus Cristo porque já fizeram uma experiência com Ele, mas ao longo do tempo vai deixando seu coração esfriar ainda mais, a ponto de não estar com Ele. Jovem, cuidado com isso. Cuidado para que o fogo que vai ser acendido no seu coração e está sendo acendido no PHN, não se esvazie quando você voltar para casa na segunda-feira. Cuidado para que aquilo que você viveu com Deus não seja simplesmente fogo de palha. Cuidado para que você não traga no seu coração simplesmente um esfriamento, um fechamento à ação de Deus. Deus está para derramar muitas graças na sua vida e te levar numa vida de santidade, mas você precisa ter a coragem de abrir o seu coração e de ser radical. Você precisa ter a coragem de abrir o seu coração e de mudar de vida e de se colocar na presença de Jesus. Esse grupo de pessoas até conhecem a Jesus, mas não seguem a Jesus. Esse grupo de pessoas até fizeram uma experiência com Jesus, mas na hora em que Jesus pede a eles algo mais forte, mais radical, eles vão embora. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Pois é, tem muita gente que está seguindo a Jesus Cristo dessa forma. E o terceiro grupo de pessoas que eu queria falar para vocês hoje é o grupo daquelas pessoas que se encontraram com Jesus. Nem aqui, nem ali, viveram uma experiência autêntica com Jesus. Só quem senta nesta cadeira, que são o grupo de pessoas que se encontrou com Jesus, é que é capaz de reconhecer de fato Jesus como Senhor. Nem quem está no mundo, que tem o seu coração completamente ali fechado, nem as pessoas comuns, que admiram Jesus, mas que não o seguem. O Papa, ele é tão duro na colocação dele, que ele é capaz de dizer que aqueles que estão no mundo, de fato, eles se denominam como ateus. Aqueles que não querem ouvir falar de Jesus Cristo, dizem não acreditam em Jesus Cristo. E o Papa está dizendo assim, olha, esse grupo de pessoas comuns, que estão sentados nesta outra cadeira, são um grupo de pessoas que também são ateus. Não são ateus porque têm coragem de dizer que é, mas são ateus porque vivem como um ateu.
Cuidado para você não estar vivendo como um ateu. É aquilo que o Papa chama de ateísmo prático. Cuidado para você não dizer assim: eu sei quem é Jesus Cristo, mas na hora de viver com Jesus, você é um ateu, porque você não vive Jesus. Você não vive com Jesus. Você não vive uma vida, um relacionamento com Ele de verdade. O terceiro grupo é o grupo das pessoas que se encontraram com Jesus. Não precisa pegar, mas se você abrir a palavra de Deus, lá em São João, capítulo 20, versículo 28, nós vamos encontrar a profissão de fé de Tomé. Tomé vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus. Diante de Jesus, e olha, deixa eu te dizer, a nossa experiência muitas vezes de se encontrar com Jesus é a experiência de Tomé. É a experiência de primeiro duvidar para depois acreditar. É a experiência de primeiro duvidar porque não viu o Senhor e depois ver o Senhor e exclamar como Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Perceba, Tomé aqui está declarando Jesus muito além e muito mais do que simplesmente um homem bom. Jesus não é somente um homem bom, Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Jesus Cristo é o Deus da vida de Tomé, que não merece simplesmente ser admirado, ele precisa ser adorado. E deixa eu te dizer, Jesus não está procurando a sua admiração. Jesus não quer ser admirado por você, Jesus ele quer ser adorado por você. Ele quer que você olhe para Ele, que você o reconheça como Senhor. Ele quer que você olhe para Ele e o reconheça que de fato você um dia se encontrou com Ele. Ninguém que está sentado nessas outras duas cadeiras de fato se encontrou com Jesus, porque no dia em que nós nos encontramos com Jesus, nós temos a nossa vida transformada, nós temos a nossa vida mudada. E deixa eu te dizer, esses três grupos são os três campos de evangelização que você, jovem, hoje é enviado. Você está achando que você veio para o PHN simplesmente para curtir? Nosso Senhor veio aqui e te trouxe aqui de uma forma que você às vezes não sabe nem explicar. Mas Ele te trouxe aqui porque Ele vai te pegar de jeito. E já era. Você não vai sair daqui mais do mesmo jeito. Ele vai pegar o seu coração de uma vez. Ele vai pegar você de uma forma como você nunca viveu na sua vida. E você vai ser enviado a esse grupo de pessoas, lá na sua casa, ou lá na sua faculdade, ou lá no seu trabalho, sei lá onde você está. Mas lá onde você estiver, o Senhor vai te enviar para esse grupo de pessoas, porque essas pessoas, elas são chamadas também a estar com Jesus Cristo, mas algumas têm um coração tão endurecido por uma estratégia de Satanás, e outras vivem com Jesus Cristo, mas não têm coragem de viver inteiramente com Ele. E você que está sentado nessa cadeira, vai ser enviado para buscar essas duas pessoas também, para estar junto com você, para adorar a Jesus Cristo como nosso Senhor. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: nada disso é possível pelas nossas próprias palavras ou pelas nossas próprias forças. Não sei se você prega, não sei se você já exerce o ministério de pregação, mas às vezes é duro falar de Jesus Cristo, sabia? Às vezes é duro estar diante de um povo que não quer ouvir falar de Jesus. Entristece o nosso coração. E a gente tenta falar, e a gente tenta anunciar, e a gente tenta dizer isso, tenta dizer aquilo. Mas isso precisa confortar o nosso coração, porque lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus Cristo pegou sobre o pão da vida, e pregando sobre o pão da vida, muitos levantaram e foram embora. Agora imagina, se Jesus Cristo pregou e um monte de gente levantou e foi embora, imagine eu que estou aqui pregando para você, se não vai ter gente que vai levantar e também vai embora. Eu estou aqui somente em nome dele. Pois é, às vezes a dureza da palavra, ela é real e ela é constante, porque nós estamos nos deparando com pessoas que estão dentro da igreja e que têm um coração completamente endurecido, completamente fechado àquilo que é a graça de Deus. E deixa eu te dizer mais, São Paulo, o mesmo que nos disse que diante do mundo, nós encontramos pessoas com a inteligência obscurecida. As pessoas, elas têm a inteligência fechada por uma ação do maligno mesmo. Muitos que vivem dessa forma só serão alcançados pelo poder de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, capítulo
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. São Paulo está contando a experiência que ele teve ao se aproximar da comunidade de Corinto. Não sei se você sabe, mas a comunidade de Corinto era uma comunidade completamente depravada. Depois você procura saber como era essa comunidade. E São Paulo se aproxima daquela comunidade e olha como ele diz, versículo 1. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, eu não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé se fundamentasse não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha aqui, São Paulo está te dando a estratégia. São Paulo está nos dizendo que as nossas palavras elas não vão dar conta. São Paulo está nos dizendo que o que vai de fato dar conta é o poder de Deus que é manifestado no nosso meio. E deixa eu te dizer, e eu quero declarar nesse palco, porque a Canção Nova, ela tem muitos palcos. E eu quero dizer isso aqui com sinceridade no meu coração. Maldito o pregador que subir nesse palco, pegar esse microfone para se anunciar a si mesmo. Maldito seja quem tiver a coragem de falar de si mesmo e não tiver a coragem de falar de Jesus Cristo. Maldito seja o ministério de quem tiver a coragem de falar de si e não de Jesus Cristo. Maldito seja quem quiser se promover às custas de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele não é simplesmente alguém que eu vendo. Jesus Cristo é alguém que eu anuncio, mas eu anuncio porque eu me encontrei com Ele. Eu me encontrei com Ele. Eu não estou aqui brincando de dizer para você nessa tarde que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou aqui para te dizer que eu me encontrei com Ele e que eu declarei Ele como Senhor na minha vida e que Ele pode ser o Senhor da sua vida se você quiser. Eu não estou brincando de ser de Deus aqui, eu não estou brincando de evangelizar, eu não estou brincando de falar de Jesus Cristo. E deixa eu te dizer, meus irmãos de comunidade, o PHN existe para isso. Essa multidão, olha que beleza, as estruturas que foram montadas para te acolher agora nesse PHN de 2025. Isso aqui nada tem sentido e nada tem valor se não for para te levar a um encontro com Jesus Cristo, para que você saia da Canção Nova dizendo que Jesus Cristo é o teu Senhor, não da boca para fora como aquelas pessoas comuns, mas porque você se encontrou com Ele e Ele mudou a sua vida por inteiro. Nós não estamos aqui para brincar de ser de Deus. E se você veio para a Canção Nova para brincar de ser de Deus, desculpa, você veio para o lugar errado. Tudo isso aqui existe para isso. A Canção Nova existe para isso. A Canção Nova existe para anunciar Jesus Cristo na sua vida e para fazer com que você se encontre com Ele. Se você já se encontrou, que você se encontre de novo e agora de uma forma muito mais radical. Agora, se você ainda não se encontrou com Jesus, que hoje você se encontre. A Canção Nova existe para isso. Eu fico tão feliz todas as vezes que eu ando no meio da chácara, num PHN, porque todas as vezes que eu ando num PHN, eu vejo essa multidão de jovens andando nessa chácara, e é jovem que brota da terra, né? Tem gente que brota da terra, que a gente não sabe nem de onde é que veio, nem para onde vai, mas aparece. Eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas você estar na Canção Nova é sinal de que Deus fez uma profecia e que Deus cumpriu a profecia. Se você está na Canção Nova hoje gritando PHN, é porque você precisa reconhecer que Jesus é um homem de palavra. Ele falou pela boca do nosso bispo diocesano, para o Padre Jonas: comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. E você chegou. Você chegou, você está aqui. Você é o cumprimento dessa profecia lá de 1977. Você não era nem nascida ainda. Eu também não.
Mas nós somos o cumprimento dessa profecia, meus irmãos. Nós estamos aqui por causa disso. E eu queria terminar essa pregação te levando justamente a esse conhecimento, a essa consciência. O Papa Paulo VI, ele disse assim: pode-se dizer que o Espírito Santo, ele é o agente principal da evangelização. É ele efetivamente que impele para anunciar o Evangelho, como é ele que no mais íntimo das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Meus irmãos, o Papa está dizendo para nós que o Espírito Santo é aquele que move o pregador e é aquele que move o coração de quem recebe a palavra que vai ser semeada. É isso que o Espírito está dizendo, é isso que o Espírito está falando ao nosso coração. E eu preciso te dizer isso com coragem. Nós precisamos ter essa coragem de levantar a nossa voz e de dizer: a evangelização, ela precisa acontecer no poder de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nada serve. Nada serve. Vai dizer a palavra que ninguém é capaz de dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for movido pelo Espírito. Eu queria subir nessa cadeira. Queria olhar para você. Eu queria que você olhasse para mim. E eu queria te dizer uma coisa. PHN é lugar de decisão. PHN é lugar de decisão. Eu não sei se você estava aqui ou se você estava aqui. Eu subi na cadeira para te dizer que particularmente eu não escolhi sentar somente na cadeira. Eu escolhi ficar em pé. Eu escolhi gritar. Eu escolhi dizer que eu fiz a melhor opção da minha vida. Eu escolhi dizer para você que eu estou no lugar certo. E que se você não estiver aqui é porque você é um besta. Aqui é o melhor lugar que você pode estar. Porque aqui é o lugar das pessoas que se declaram filhas de Deus. Aqui é o lugar das pessoas que têm a coragem de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não da boca para fora. O mundo está cansado de ouvir gente falando que Jesus é o Senhor. Ele quer ver na tua vida. Ele quer ver a mudança. Ele quer ver a tua santidade. E eu escolhi subir na cadeira para te dizer que um dia eu fui alcançado pelo poder de Deus. E que se você quiser, hoje você pode ser alcançado por esse poder. Hoje, agora. Meus irmãos, nós da Canção Nova temos uma graça, que eu não sei se você tem, se tiver, bem-vindo. Essa graça se chama Carisma Canção Nova. E o Carisma Canção Nova me dá a autoridade de levar as pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E usando da autoridade que nos é confiada, eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e tomar a sua decisão. Nós vamos clamar sobre você um grande batismo no Espírito Santo. E eu queria que você agora pudesse ser inundado. Jesus, eu quero te pedir uma atmosfera sobrenatural nesse centro de evangelização. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que aqueles que estão entrando e aqueles que estão saindo sintam agora o poder deste lugar. Não pelas nossas palavras, nem pelas nossas forças, mas pela graça do Teu Espírito, Senhor, que é derramado sobre nós. O Padre Jonas profetizou que esse lugar seria um epicentro do batismo do Espírito Santo. E é desse lugar, Senhor, assumindo a posição que o Senhor me chamou a assumir, em cima dessa cadeira, como quem reconhece Jesus Cristo como Senhor, que eu quero clamar sobre essa juventude nessa hora, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que corações sejam agora abrasados, que decisões sejam agora firmadas, que corações sejam agora alcançados, que o poder de Deus se manifeste
manifeste com sinais e prodígios. Eu quero pedir, Senhor Jesus, no nosso meio, um grande derramamento do Teu Espírito. Eu quero pedir, Senhor Jesus, no nosso meio, que as almas agora sejam alcançadas, as distraídas que estão no nosso meio sejam agora alcançadas, e aquelas que se abrem sejam agora batizadas no poder e na força do Teu Espírito Santo. Abra-se a graça do Espírito nesta hora. Se renda a esta graça. Deseje o Espírito agora. Canta. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Batiza no Senhor, no Teu Espírito nesta hora. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós. Canta isso. Sopra em nós. Deseja, jovem PHN. Feche os teus olhos, não se distraia. Invade esse lugar, Senhor, com o Teu Espírito nessa hora. Inunda-nos com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. Leva esses jovens a se encontrarem contigo de forma nova, na vocação, Senhor, na decisão de vida. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, abriu, Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Só as nossas vozes, ó vento impetuoso. Escuta a oração do Teu povo, Senhor. Escuta, Senhor. Só as nossas vozes mais uma vez. Ó vento impetuoso. Vem, ó vento impetuoso, vem neste. Só as nossas vozes, só as nossas vozes. Solta a tua voz no Espírito agora, em nome de Jesus. Ora no Espírito, juventude. Você que já orava no Espírito, ore. Ore no Espírito nessa hora. Jesus, eu quero te pedir sobre este povo que está aqui reunido nesta hora, a manifestação do Teu poder nesta hora. Jesus, eu quero te pedir, batiza cada jovem que está nesse lugar, que cada jovem, Senhor Jesus, que veio a este PHN e ainda precisa se encontrar contigo, dos que estão na arquibancada, os que estão aqui, Senhor, no meio do centro de evangelização, que todos sejam agora batizados no Teu Espírito, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, manifestações visíveis e sensíveis da Tua graça. Eu quero te pedir corações que estão agora queimando, corações que são ardidos, corações que são agora, Senhor, inundados pela Tua presença. Eu quero te pedir sobre esses jovens que aqui estão, que aqueles que forem, Senhor Jesus, alcançados pela Tua graça, possam testemunhar tamanha maravilha, Jesus. Eu quero te pedir sobre eles nesta hora, Senhor. Batiza cada jovem nesse lugar, Senhor. Batiza no Teu Espírito nessa hora, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Senhor. Pela força do carisma Canção Nova que nós portamos. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito nessa hora. Ora, jovem. Ora. Eu quero te dizer, jovem. Você que não orava no Espírito. Ore agora em nome de Jesus. Ore agora em nome de Jesus. Você que não orava no Espírito, seja batizado em nome de Jesus e receba o dom das línguas nesta hora. Ora, juventude PHN.
Espírito. Só as nossas vozes orando no Espírito. Eu quero ouvir a sua voz agora. Bora com força. Potencializa a sua oração em nome de Jesus nesta hora. Ora. Não para, não esmoreça. Ora no Espírito. Ora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Seja inundado pelo poder do alto. Tenha sua vida agora transformada. De forma simples. Mas tenha sua vida agora transformada. Pela presença suave do Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha selar toda a graça que foi derramada nesse lugar. Existem palavras, Senhor Jesus, existem dons, existem ministérios, chamados, vocações que estão acontecendo nesta hora. E que pelo poder do Teu nome, pela eficácia sobrenatural do carisma Canção Nova, por intercessão da Virgem Maria, que é a mãe da Canção Nova, que desça sobre todos nós, selando este momento que vivemos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz festa para Jesus!